Bem-vindos ao Pod Juve, o podcast da Juventude Carioca. Hoje a gente está recebendo uma pessoa que é um fenômeno. Ela revolucionou o mercado da beleza, principalmente muito voltado para o autocuidado, para o autoamor, para a gente conseguir ver beleza muito além daqueles padrões que a gente viu antigamente. Essa mulher, ela é sensacional e eu tenho o prazer de recebê-la aqui hoje. Lola Monteiro, muito obrigada por estar aqui no Pod Juve. Eu que agradeço. Lola, eu falei que você realmente é revolucionária porque né? Acho que hoje a gente vive um momento bom, melhor, né? Sim. Bom é difícil, mas um momento melhor da sociedade, que as pessoas conseguem ir para além daqueles padrões eurocêntricos para dizer o que era beleza. Mas lá quando você começou, não era assim, né? Eu acho que você construiu o império da beleza. Mas eu queria conhecer você, sabe? Como é que surge isso? A Lola, que era menina e estava lá na Mineira, como é que é essa tua conexão com o mundo da beleza? Bom, minha mãe, muito vaidosa, sempre. Eu nunca vi minha mãe sem pintar a unha, sem estar com o cabelo arrumado. Gente, Então, ainda bem que eu fiz a unha, minha unha não estava feita. Olha como eu ia chegar aqui hoje. Então, é como se minha mãe desfilasse em casa todos os dias. E a gente olhando aquela mulher preta linda em casa, sempre bem arrumada. E eu sempre gostei muito. Ela pintava nossas unhas. E a minha irmã não gostava tanto, mas aflorou muito em mim essa parte da beleza, assim, do autocuidado mesmo da minha mãe. E ela não fazia isso no salão, tá? Ela fazia em casa. E dali veio todo esse meu lado para beleza, para moda também. E toda a inspiração, não acredito que tenha sido a partir daí. Que bacana. Era o quê? O signo é leão? Alguma coisa assim do pessoal da casa? Sim. Ah, tá vendo? Acertei, ó. Já posso trabalhar com isso. Não. Poxa, mas que legal, né? Então, todas vocês cresceram com uma autoestima muito, muito bacana, muito no lugar, né? Porque vocês viam a mãe de vocês lá se cuidando. Você acha que isso foi importante na sua adolescência, quando você olhou? Sim, porque dentro de toda a dificuldade que a gente vivia, a gente olhava e minha mãe estava pleníssima. Parecia que nada tinha acontecido, assim. Caiu uma bomba, minha mãe lá. Então, eu acho que todo esse que envolvia a beleza também envolvia muito força. Então, acho que a gente enxergava muito para esse lado também, sabe? Não só, ela tá arrumada ou se cuida, não. Mesmo com tudo acontecendo, eu não vou deixar me abater por esse lado. Porque é o que sobrava, né? Era o autocuidado e tá ali sempre. Tenho 2 filhas mulheres, então acho que isso tocava muito no coração da minha mãe. Ela estava sempre impecável. Isso é muito bom. Acho que muitos momentos assim que eu fico para baixo na vida, aí eu falo assim, não vou levantar da cama, eu vou ficar aqui deitada. Aí vira uma chave, não, eu vou me cuidar. Aí a gente vai, faz um skincare, cuida do cabelo, não, eu tenho que viver. Acho que o universo da beleza é muito mais do que as pessoas elas acham, né? Que é só uma aparência. É muito da gente. A gente se entender como mulher, como uma pessoa potente, que pode fazer tudo aquilo que quiser, né? Acho que tem muita essa força. Você acha que essa tua conexão com o universo da beleza te deu garra? Porque você é uma grande empresária. E aí eu queria entender com você. Você estava nesse universo, você era criança já lá, que tua mãe fazia os penteados, te maquiava, fazia a unha. Como isso foi moldando e você falou assim, não, acho que eu quero trabalhar nessa parte. Como é que surgiu? Eu comecei a fazer as minhas próprias unhas depois, e das mães das minhas amigas, e aí eu acho que consigo fazer isso dar certo. E aí foi quando a gente foi procurar um curso, né? Mas eu queria cabeleireira. Quero ser cabeleireira, mesmo fazendo a unha das mães das minhas amigas, eu queria cabelo. Aí, quando a gente foi procurar, a Faetec do Catumbi estava recém-inaugurada. E, vamos, consegui uma vaga para o curso de cabeleireira. Quando chegou lá, eu não tinha condições de fazer o curso, porque por mais que a gente tinha bolsa, a gente não tinha condições. Um secador para a gente, naquela época, era caríssimo. Sim. E aí eu migrei para o curso de manicure. E aí eu pensei, olha, tem que dar certo. Não é o que eu queria, mas tem que dar certo. Enquanto eu estiver como manicure, tem que dar certo. E foi o que eu fiz. Eu
desviei isso um pouco de cabelo e fui na oportunidade que eu ganhei que eu recebi, digamos. Você tinha quantos naquele anos? momento. 18. Ah, super novinha, 18 anos. né? Você começou a fazer unha do pessoal com quantos anos? 16, por aí. E aí você começa a fazer lá na Faetec o curso de manicure. Isso. Então, você ficou trabalhando como manicure quanto tempo? Aproximadamente uns 9 anos. Eu já saí dali empregada, porque tinha uma mulher estava abrindo um salão, né? Uma profissional estava abrindo um salão e precisou. E aí, eu e uma outra amiga, nós fomos selecionadas para trabalhar com ela. E aí, logo depois, eu fui para um salão na Tijuca, já grande, aqueles salões que trabalham 25 pessoas. E era totalmente fora da minha realidade. Eu era um bicho do mato, assim, digamos. Porque o que você tem, se não o estudo, quando se nasce numa comunidade? Então, você não... Iam médicas, advogadas, e eu não sabia nem o que falar. Então, eu comecei a ler muito, a ver jornal, televisão, muitas coisas relacionadas aos assuntos que eu sabia que poderiam rolar por ali, para pelo menos ter o que conversar, né? E aí eu trabalhei nesse salão por 9 anos, e durante todo esse período eu fiz todos os cursos que eu pude para cabeleireira. E aí, quando eu me senti pronta, eu comuniquei a dona e falei, olha, eu acho que eu tô pronta, eu quero ser cabeleireira. E é isso. Foi assim, na cara e na coragem. Não só na cara e na coragem. Você se preparou para isso. Você falou tantas coisas que eu falo muito com os jovens, que a Lola, gente, ela já é sócia da Casa da Juventude, Sim. tá? Ela é sócia já nossa, tá lá sempre com a gente. Os jovens te adoram, né? As turmas ficam lotadas lá. E você falou uma coisa que é muito importante. A gente fala para eles que as coisas elas não acontecem do nada, Sim. né? Ainda mais assim na nossa vida, que a gente tem uma origem periférica e tudo isso, é com muita ralação. Então, você não vai conseguir no primeiro curso, você vai fazer o segundo, vai fazer o terceiro, você vai fazer o quarto, você vai continuar se especializando, vai pegar a lágrima, vai secar as lágrimas, mas vai continuar, né? Porque não pode ficar parado. Não. Durante esses 9 anos que eu passei lá como manicure, eu tive muitas oportunidades nesse espaço, sabe? E eu ia para todos os workshops, todos os convites que apareciam para cabeleireiros, e tinham cabeleireiros que não queriam ir, eu ia, mesmo sendo manicure. Então, eu aproveitei o máximo. Então, desses 9, eu posso dizer que uns 4 eu fiquei focada em só me especializar em cabelos, mesmo sendo manicure, e não deixando de ser uma boa manicure. Porque eu queria, realmente, foi o que você falou, estar pronta olha, tô pronta. E eu já fui avisar ela assim, com aquilo na minha cabeça. Se ela falar que não pode me contratar como cabeleireira, eu não vou ficar. Sair. E foi o que aconteceu. Ah, você sai de lá por isso, né? Que ela fala Sim. que não vai... E aí eu pedi demissão. Olha que arrependimento que ela deve ter. Não, mas pra você foi maravilhoso. Outra coisa que você falou, que eu achei sensacional... Nesse universo que você estava vivendo, era totalmente diferente do que você foi criada, né? Mas você não se acanhou naquele universo. Você falou assim, não, vou aprender coisas que eu não conhecia. Sim. Começou a prestar atenção nos telejornais, no que estava rolando na notícia. Isso me lembrou, quando eu estava no colégio, eu tinha um professor que eu devia estar na 5ª série, acho que é 6º ano, né, hoje em dia. É por aí, uma coisa assim. Ai, eu nunca sei direto, porque eu falo série, como se ainda fosse... Já mudou, né? Há 10 anos e eu ainda falo série, mas é 6º ano. E eu tive um professor de matemática que ele falava assim, ele levou um CD. Um CD, acho que era de bar. Era de bar o CD. E assim, a gente, criança de Madureira, tinha ouvido bar na vida. E aí ele falou uma coisa que... Gente, eu era uma criança de 11 anos. Eu falei assim, olha, isso aqui é música clássica. Ouçam isso, porque quando vocês entrarem na faculdade, vocês vão ter que lidar com muita gente que vai ter uma conversa totalmente diferente do que você conhece. Sim. E aí, eu era criança, mas aquilo entrou na minha alma. E eu ouvi, eu falei assim, não, calma aí, isso aqui é um mundo que eu não conheço. O que eu conhecia ali naquela época? Eu conhecia as músicas da igreja, que eu fui criada na igreja, eu conhecia pagode, que era o que tocava muito, né? Carioca que não gosta de pagode, não tem como. Mas aquilo abriu a minha cabeça
pra sempre que alguém chega com uma coisa diferente na vida, eu falo assim, não, o que eu posso aprender com isso dá uma aqui, oportunidade né? para aquilo, né? E a gente amplia repertório, Sim. amplia, assim, a nossa visão de mundo. Acho que isso facilita muito, né? Porque você pode ser sensacional, mas se você não consegue vender quem você é. Não dá para ficar naquela bolha, né? E assim, graças a Deus, eu tô na carreira que eu amo e escolhi fazer, minha irmã também. Então, mesmo a gente vivendo de uma forma precária e tudo, meus pais sempre foram muito com o estudo e nunca se negaram em relação a nada que fosse para o nosso crescimento. Então, hoje eu olho, às vezes eu vejo que tem pessoas que estão no mesmo lugar. E eu, que era aquela menina que não queria estar na festinha, que não queria sair sexta-feira à noite para estudar, para estar bem, às vezes até para trabalhar no outro dia, comecei a caminhar. Minha irmã também. Então, além das oportunidades, né, é realmente focar. E você sair um pouco dessa bolha que você vive, senão é ali que você vai ficar. E não é que seja ruim, mas é que te limita. Exatamente. Você não vai sonhar com aquilo que você não conhece. Mas aí, se você fica assim, não, eu só conheço esse mundo aqui. Então, qualquer passo que eu der a mais é perigoso, você não vai sair dali. Vai estar... E não é que a gente não fique inseguro, né? Acho que... Não sei você como mulher, mas eu como mulher, muitas vezes, tem ambiente assim que é muito masculino. Sim. E aí, você sabe que você tem a mesma voz, a mesma decisão, mas você viu que é uma mesa só de homens, aí você vai, respira fundo e fala assim... Calma aí, minha armadura aqui. E a armadura vem com tudo isso que a gente vai se preparando na vida, né? Pra gente ter repertório e mostrar que consegue falar sobre aquilo. Porque de cara as pessoas já falam assim, não é um ambiente. É como se a gente começasse já com pontos negativos, né? Assim. Vários, né? A gente é mulher, eu sou uma mulher preta do subúrbio do Rio de Janeiro. A pessoa já fica assim, calma aí, você vai ter a voz no segundo plano. Vai a gente não colocar o pé na porta pra ver se a gente não entra. Aí uma curiosidade que eu fico, que você, acho que foi em 2016, você já tinha o salão lá em Madureira, não tinha? Não, eu abri em 2016. Abri em 2016. Sim. Porque começou um burburinho, Sim. tá? Na época. Falei assim, olha, tem uma pessoa especialista em cortar cachos, especialista. Que foi assim que eu te conheci. Sim. Na época, minha irmã começou a ir lá e era assim, ela falava pra minha mãe, não, eu vou lá porque ela sabe cortar cacho, que ninguém sabe cortar cacho. Como é que vem essa virada de chave? Porque eu dei um pulo, né, aqui na tua história. Você sai do salão, o que você faz dali até você falar assim, não, esse aqui é o meu salão? O que acontece nesse meio do caminho? Nossa, muita coisa aconteceu, né? Mas eu trabalhei num salão de uma amiga, eu trabalhei num salão que abriu uma unidade aqui no Rio, que era um salão de São Paulo. Mas eu não conseguia bons trabalhos, né? Porque eu já tinha o meu cabelo natural e eu não queria trabalhar fazendo química. Você sempre teve natural? Não, eu tenho desde 2008. Ah, legal. E aí era o boom do alisamento e eu não queria fazer aquilo. E eu não tinha como trabalhar. Porque que salão vai contratar uma cabeleireira que não faz o principal serviço daquele salão? Naquela época, exatamente, né, era só progressiva para todo lado. E eu fiquei assim, gente, eu vou ficar sem trabalhar. Como é que eu vou ficar sem trabalhar? Eu já tinha pedido a demissão. Eu não tinha nem como voltar. Eu vou ter que dar um jeito. E aí eu fui trabalhando aqui e ali, auxiliando algumas pessoas. Trabalhei num salão em Santa Teresa. Foi incrível, a experiência foi muito bacana. E veio a oportunidade de trabalhar nesse salão que veio de São Paulo para cá. Passei uns 2 anos, mas ainda não era muito o que eu queria fazer, sabe? Não era o meu... Eles já trabalhavam com cabelos com curvatura, mas ainda assim não era o que eu estava buscando, não era a minha cara. E aí eu falei, gente, eu acho que não vai dar certo. Desencanei de cabelo e fui trabalhar com moda. Ah, teve isso no meio do caminho. De 2013 a 2016. Mas as pessoas me procuravam pelo Facebook e achavam o meu telefone. Eu não sei, as pessoas chegavam em mim. E aí eu comecei a atender indo na casa das pessoas. No começo era legal, mas não tinha, aplicativo de carro como hoje. Não tinha. Eu saía daqui, ia pra Baixada com a minha malinha
Eu não podia esquecer nada. Eu tinha uma lista. Se eu esquecesse o adaptador de tomada, Acabou. a luz da casa da cliente caía. Entendeu? Não eram coisas que eu poderia ir ali na farmácia comprar, até porque eu ia com dinheiro contado, né? A cliente pagava o transporte e o serviço. Mas, assim, não foi uma experiência muito legal. Eu fazia porque eu precisava, porque tinham clientes que não me ofereciam nem água. Então, e eu também ficava meio com vergonha, assim. Mas a falta de educação não podia era sentar, delas, né? muita coisa rolou. Caramba. E eu, falante a beça, tinha que ficar também muito quietinha, enfim. Eu já não ia querer atender a pessoa de novo. Pois é, mas eu precisava. É isso que faz... É o que a gente se submete a cada e você coisa, se arruma, né? Entendeu? Porque você não tinha jeito. E aí eu vi que eu precisava de um espaço físico, porque estava muito difícil ir até as pessoas. Aí eu aluguei uma cadeira num salão de uma conhecida e passei exatos 1 mês. Era onde? Em Bom Sucesso, ali na saída da linha amarela. Boom de gente, ali passa gente o tempo todo. Sim, mas o lugar não era tão... A estrutura naquela curvinha em si, que sai. Isso, ali mesmo. E a estrutura do espaço não era tão legal, mas assim, era o que eu tinha. É aquilo, né? Ai, gente, se não tem perrengue, não tá bom. Não é a vida. Se não tem perrengue, não é a vida. É até hoje, assim, tá? E aí, passei 1 mês lá. E todo o dinheirinho que eu fiz, eu juntei com um dinheiro que a minha mãe me emprestou. E aí, o salão nasceu em 2016. E a tua família ali apoiando teu sonho Sim. de novo. Cara, como isso é importante, né? A família... Eu acho que tem uma coisa que dificulta muito a vida do jovem, né? Quando ele não tem essa estrutura, essa rede familiar. Sim. Dificulta até mais do que a ausência de dinheiro. Porque quando a família te segura, você se sente Consegue impulsionado, voar, né? Você fala assim, não, se der ruim, eu tenho pra onde voltar. Exatamente. Todas as vezes que eu ia tentar alguma coisa, se der ruim, tem meus pais aqui. E às vezes não é o pai, mas é alguém que é como família pra você. Mas se você não tem isso, você fica muito mais vulnerável. Nesse meio tempo, eu fui morar na casa que os meus pais já tinham, para não também pagar aluguel, nada disso. Então, eu já fui para lá, porque eu sabia que ia ser um período difícil. Porque era tudo que a gente tinha. A minha mãe tinha, sei lá, R$3.000 no banco. Dos 3.000, ela me emprestou 2. E foi emprestado. Caramba. Então, qualquer coisa que acontecesse com a minha família, por exemplo, precisa de... a gente tem um fundo aqui, né? Eu estou tirando a maior parte. Se precisar, o que a gente vai fazer? Então, assim, eu não tinha como dar errado. Não tinha. Tinha que dar certo. Só tinha essa possibilidade. O bom é que você não tem como olhar para trás, Não. né? Agora vai, se lança e a gente chega em 2016. Sim. Aquela rua, sempre tenho dúvida, é Carvalho de Souza, é Américo Brasiliense, é qual ali das ruas? Onde foi... a primeira foi Carolina Machado. Carolina Machado. Só que depois do viaduto, já lá, quase ali perto do Norte Dó, ali, foi bem pra lá. Sei. Porque tudo... Primeiro, eu escolhi Madureira, mesmo morando aqui no Catumbi. Eu escolhi Madureira porque foi um lugar que eu sempre me identifiquei. Tudo que eu vi de muito lindo e pretas lindas e cultura e tudo que conversava muito com o que eu sou estava lá. E as pessoas também elas não dão muita credibilidade. Pode sim ter um salão muito bom no subúrbio. Exato. Por que não? Né? E aí eu pensava, ainda não era esse salão, mas eu já pensava como se fosse. E aí a única sala que eu pude alugar foi bem distante do centro de Madureira. Era ali depois do Lemos. Isso, exatamente. Eu estudava no Lemos. Eu estudei no Lemos. Olha, saudade Lemos de Castro. Poxa, ali aí tem uma agência do Correios, era um prédio do lado dos Correios. Tem uns Correios ali, foi um prédiozinho do lado, numa sala de fundos. Como você fez para as pessoas saberem que você tinha um salão? Eu sempre fui muito comunicativa, né? Falei bastante, eu tinha rede social, tenho até hoje bem ativa, e as pessoas chegavam por ali. Mas tinha muita gente que ia por curiosidade, porque, como cuidar de um cabelo crespo cacheado sem fazer química? Porque ainda era tudo muito novo. As pessoas não estavam preparadas para isso, né? Porque tudo que a gente tinha para cabelos crespos e cacheados eram químicas, vai soltar o cacho, fazer... E não, por que não tratar o seu cabelo real para a gente entender como ele é? Porque a química
você já faz e já conhece. Se você não quiser, você vai voltar para algo que você já gosta. E tá tudo bem. Não vai perder tempo, nem nada disso. Então, as pessoas iam também muito por curiosidade. Mas a rede social me ajudou muito. Já naquela época? Já naquela época. 16, o Instagram já estava bombado? Era Facebook e o Instagram estava começando. E eu tinha, assim, já uns 15 mil seguidores no Facebook, que a gente vê lá no Facebook. E aí eu mostrava tudo. E eu me mostrava muito feliz e forte, mas ninguém sabia que no salão não tinha nenhum micro-ondas para esquentar minha quentinha, minha comida que eu levava. Eu acordava às 5 horas da manhã, fazia minha comida todos os dias, porque não tinha micro-ondas, não tinha frigobar. Porque esse dinheiro que a minha mãe emprestou, que foram 2 mil, os que eu tinha era, sei lá, 1.000. Era para a estrutura do salão, né? Não, então, eu não tinha fiador, né? Aí precisou dar os 3 meses de aluguel. Exatamente. Aí o dinheiro já foi nisso aí e a estrutura do salão foi com tudo usado que eu consegui comprar. É o que você falou, né? Um secador de cabelo já é uma fortuna. Eu tinha um em casa, velhinho, que foi o que me segurou por muito tempo. Peguei um armário multiuso que eu tinha em casa, levei também. E a gente trabalhava um mês para pagar o próximo para ficar ali. Foi assim por pelo menos uns 3 meses. E rede social, muita rede social, todos os dias, e mostrando antes e depois, que hoje eu olho e falo, gente, como é que as pessoas iam? Porque isso não tá legal. Mas você já era bombada naquela época, mas mulher. Eu acho que é o que tinha, né? O que tinha. Não tinha porque muita gente pra comparar. Eu lembro disso. Porque o cabelo da minha irmã é cacheado. O meu cabelo é ondulado. Tá aqui, fez uma escovinha, mas meu cabelo é ondulado. Minha irmã, ela sempre teve assim, ninguém sabe cortar cabelo cacheado. Quando surge você, em 2016, pô, eu sei quem você é antes de eu estar na Secretaria de Juventude, por causa dela. Ela fala, tem uma pessoa que sabe cortar o cabelo cacheado. Então, olha, você falando, quem era cliente não imaginava, tá? Todo mundo já achando assim, tá já no hype. E você estava se arriscando, né, naquele momento. Demorou quanto tempo, assim, para ter uma virada de chave? Você falar assim, não, começa a respirar, não trabalhe para pagar só as contas do mês. Como eu falei que era sempre perrengue, quando a gente começou a respirar, a gente quis mudar para um lugar maior. Normal, empreendedor então, assim, é isso. Né? Tá tranquilo, tá... Não, vamos. Então, foi sempre assim. Então, eu comecei sozinha. A minha enteada ia me ajudar. Ela morava aqui também no Catumbi. Ela estudava de manhã, saía, ia para lá, para Madureira, me auxiliar na parte da tarde. Em 5 meses, já éramos 5 pessoas. 5 meses? Não me pergunte como. Ah, mas eu sei, tua raça. E aí a gente precisou, de fato, mudar para um lugar maior. A gente começou a atender mais pessoas. Eu lembro que era que era por ordem de chegada. Não tinha lugar para sentar. As pessoas sentavam no corredor do prédio. Não, e as pessoas demoravam 2 meses para conseguir cortar o cabelo com você. Para fazer mecha. Gente, eu tô surpresa aqui com a minha memória, porque a gente tá falando e eu tô lembrando disso aqui. Essa daqui é assídua, assim, seguidora. Mas eu tô te falando, eu tô lembrando da situação acontecendo. Sim. E aí... Foi sempre assim. E aí, tá ótimo. Não, vamos fazer uma reforma? Vamos mudar assim? E aí foi caminhando. Então, eu acho que a virada de chave foi a partir do momento que eu não me vi mais sozinha e sim precisando de pessoas para fazer parte daquilo ali comigo. Eu não queria ter salão, porque eu sabia que era muito perrengue e eu também nunca fui dona de nada. Nunca tive educação financeira, nada que partisse... para que a gente tivesse sucesso nisso, né? Tanto eu quanto o meu sócio. E a gente não... Vamos fazer o quê? Então, a gente foi caminhando com as próprias pernas, quebrando a cara, tendo que voltar uns 3 passos atrás, mas a gente nunca desistiu. Nunca. Tanto que o salão tá aí, né? É esse sucesso todo, né? Eu acho isso tão fundamental pra gente falar para os jovens de hoje em dia, porque eles olham assim, boa parte, né? Boa parte deles hoje querem trabalhar com esse meio digital. Sim. Quer ser influencer, quer ter um podcast, quer ter alguma coisa, mas não para pensar que é um empreendimento. Sim.
E você tem que abrir mão de muita coisa. Muita coisa, né? Não é acordar tarde. Não é fazer... O sucesso, ele não vai vir do nada, né? Você acabou de dar aí uma trajetória que foi de abrir mão de muita coisa, principalmente até da vida pessoal, né? Sim, até de morar próximo aos meus pais, porque aí já ficou difícil morar aqui. E aí eu tive que me mudar, enfim. Aí já não estava mais tão perto. E abrir mão dessas coisas foi fundamental. Assim, final de semana, poxa, comida da mamãe, não sei o quê. Mas nem sempre eu conseguia, eu ficava muito cansada. Eu não conseguia ir aos finais de semana ver meus pais. Mas é processo, né? Hoje eles veem, assim, né, os jovens, quem tá lá, ou podcast, ou enfim, bombando com alguma coisa, eles precisam entender que aquilo é o trabalho daquela galera hoje. Acordou, fez uma maquiagem. Não, ela não fez uma maquiagem, é intencional, é o trabalho dela. Ela vai acordar e vai precisar fazer aquilo. É diferente de você acordar e não quero. Não quero. E ponto. Mas não é funciona. Não é assim que funciona. É igual a rede social no começo, eu não tinha opção. Quem ia me promover o salão ou fazer com que o salão chegasse nas pessoas? Eu. Então, eu decidi vestir a camisa e fui ser a cara do meu negócio. De fato, assim. Porque se não fosse eu, não ia ser ninguém. E acho que isso faz toda a diferença, né? Você conseguiu olhar um nicho. Tem essa união, né? O que nos move, a nossa paixão, com algum quê também da sorte de você estar no momento certo da vida. Porque ali, eu não sei se você tem essa lembrança. Quando eu era criança, eu sempre fui uma criança muito perceptiva. Aí eu vi uma novela, que acho que a criança pobre, qual era a nossa conexão com o mundo? Era por meio das novelas. Né? Eu era, acho que, uma criança noveleira, porque eu via a Zona Sul pelas novelas. Olha que louco. Outros países, outras culturas. Eu comecei a ver essas coisas por meio de novela, porque não era... Nem vir a Zona Sul era uma realidade, né? Gente, a cidade não era assim. Falando em novela, até lançavam, né? Os CDs internacionais das novelas. Nossa, era incrível. Nossa, adorava aquilo. Todo meu repertório era repertório de novela. As músicas que a gente gostava nos anos 2000 era música de novela. Só que eu acho... Como uma menina negra, eu vi a novela, e aí acho que é a novela que é o marco de toda menina no começo dos anos 2000. Era Laços de Família. O que a gente via que era o papel da mulher negra? Empregada. Era restrito. É babá. Não é menos, mas é restrito. Sim. Você não pode sonhar. Sim. E a gente também não era vista como bonita. É verdade. E aí você escolhe um ramo que valoriza a beleza da mulher negra. Num momento que começa a se falar disso. Porque se fosse no começo dos anos 2000, talvez você não tivesse, mesmo sendo muito talentosa, todo mundo atento para aquilo. Não, eu quero realmente só alisar o meu cabelo e é isso aí. Você pega... Então, acho que o jovem conseguir observar essas duas questões, né? O que me motiva, o que faz assim meu coração... Cara, eu posso dormir menos para trabalhar com isso. Eu vou abrir mão de muita coisa porque teus olhos têm que brilhar com aquilo. E você falando, a gente vê, sabe, assim, a tua empolgação, como aquilo... E você já trabalha com isso há tantos anos, né? E até hoje os seus olhos brilham falando disso. Mas tem um momento também. Sim. Sei lá, acho que se um jovem quisesse hoje trabalhar com datilografia, eles nem devem saber o que é isso. Não ia ter o hype, né? Verdade. Então tem que unir o teu talento com o hype e ter muita dedicação para o negócio acontecer. Então eu acho muito lindo quando você consegue unir essas coisas e chegar onde você tá. E você ainda pegou mais uma coisa, a rede social. Sim. Essa virada na vida do brasileiro, que a gente é também por meio da rede social. Como é que você vê, assim, o papel da rede para ajudar, assim, Lola Monteiro, o Império Lola Monteiro, a seu Império Lola Monteiro? O que você acha? Como é que você vê esse papel da rede? Foi fundamental, mas não foi tudo. Porque ela faz uma parte do trabalho, né? E aí você falando de todos os ganchos, e o principal deles também foi eu ter passado pela transição e não ter um salão que me atendesse. E aí, eu queria ter um salão, porque, né, para as mulheres não passarem por isso.
E aí veio o salão, veio a rede social, tudo junto. Então, é um combo, né? A rede social, ela fez muita parte, faz ainda do salão, de toda a entrega. Ali a gente consegue mostrar tudo que é feito no salão, para despertar aquele desejo na cliente, ou na futura cliente, ou na cliente que já vai no salão. Mas foi fundamental. É a porta de entrada, digamos, né? Porque a pessoa fica ali na rede social e aí a gente chega para ela e olha que legal. E se eu não fosse ativa e também a minha cabeça funciona, é muito doida assim. Eu tenho um monte de caderninho, então eu anoto muita coisa. Anoto, salvo como inspiração. Então eu estou sempre pensando em muitas coisas para ainda trazer para a rede social. Mas não é tudo, porque hoje em dia a experiência não é só pela rede social. Tá bom, chegou com a rede social, ajudou muito. Muito mesmo. Eu lembro que uma das primeiras fotos de Instagram teve, 7 mil curtidas. E eu não tinha 1/3 do número que eu tenho hoje. Foi fundamental, mas não foi tudo, porque a gente chegou, a rede social ajudou a gente chegar ali, a porta de entrada, mas aí a gente tinha que trabalhar a experiência do cliente no salão. Boa. Né? E aí, para fazer aquele cliente continuar, e aí mostrar a nossa rede social, que acaba sendo um catálogo, e tudo que você faz fica ali, é legal porque mostra para outras pessoas. Hoje a gente não tem um cartão de visita, a gente tem um Instagram, que a pessoa pode mostrar para alguém, que ela pode encaminhar um link e tal. Então, é um trabalho legal, ele tem que estar sempre atualizado, tem mudanças no salão, a gente também muda o Instagram para conversar ali com o negócio e fazer fluir. É isso, eu acho que tá dando certo, tá caminhando. É uma das partes, né? É uma das partes. E a questão da experiência do cliente, como é que você vê? Já é um momento que as pessoas já se preocupam muito mais com isso, né? O barbeiro, hoje em dia, é um lugar que os homens eles querem parar e eles querem relaxar, tem um espaço para beber. Sim, sinuca. Tem tudo isso. Como você vê você viu essa mudança acontecer também no teu ramo muito forte? Sim. Lá no começo, né, como a gente atendia por ordem de chegada, porque a gente entendia que tinha um público muito grande. Mas a gente não fazia esse trabalho com maestria. A gente não tinha muito a escuta. E aí foi quando a gente desacelerou. Total. Sentamos, falamos assim, e aí, o que a gente vai fazer agora? A gente já alcançou uma quantidade de atendimentos que a gente queria, mas não tá legal. E aí eu me coloquei no lugar da cliente. E aí foi uma coisa que eu até falei no workshop que eu dei lá na Casa da Juventude. Eu falei para as pessoas, eu falei, olha, é um conjunto. Hoje em dia as pessoas estão trocando profissionais excelentes por medianos pela experiência. Com certeza. Eu posso não fazer o meu loiro com esse profissional que é expert em loiro e entrega muito resultado. Mas ele não olhou. Né? Se eu me sentir maltratada, eu vou embora. Exatamente. Não perguntou como eu estava me sentindo, se estava frio, se não. Enfim. Tá puxando muito. Como é que... É se preocupar de fato. E aí eu usei uma palavra que as pessoas ficaram me olhando. A função do cabeleireiro que se preocupa com aquele momento é servir o cliente. Nossa, servir? Não é pesada essa palavra quando você ama o que você faz. É você se colocar no lugar dela. E no final você se perguntar, eu pagaria por isso que eu estou oferecendo? Porque se a sua cliente chega, as clientes em Madureira chegam cheias de bolsas, hein, gente? Elas vão para o salão já assim, chegam cedo para fazer compras. Porque já rodou Madureira inteira, exatamente. Né? E aí eu peço para ela sentar na cadeira com... Não faz sentido. Não tem como. A gente tem armário. Posso colocar no armário? Não cabe. Tem uma parte de cima do armário que a gente não fechou, porque tem bolsa que não é pequena. É festa do meu filho. Aí chega com muita coisa. Então, a gente se preocupa com isso. Então, essa experiência hoje faz muita diferença para que as clientes continuem indo e que a gente atinja um público que também não quer aquela correria de salão. Porque o salão sempre foi isso. É corrido, é barulho, é uma fofoca, é não sei o quê. E a gente saiu completamente desse caminho. E foi por outro lado. Da pessoa ir para relaxar mesmo, não ter tanto barulho, assim, ser uma coisa mais
calma possível. A gente sabe que não é tanto, mas que ela viva aquele momento ali, que ela escolheu aquele horário para estar ali lavando o cabelo, para estar sentindo todos os cheirinhos que o salão tem. E isso faz toda a diferença. Ela consegue esquecer um pouco dos problemas Exatamente. da vida, né? Nem parece que é madureira, menina, quando tá dentro do salão. Você entra lá, a pessoa se sente... É um ambiente premium, né? Exatamente. É outro lugar. Outro lugar. E imagina, um público que historicamente não tem acesso, Sim. né, a um tipo de ambiente como esse. Vai querer sempre. Sim. Vai querer, porque todo mundo, gente, gosta de ser bem tratado. Tem público. Tem público. As pessoas, elas querem se sentir acarinhadas de alguma forma, né? E mulher, a jornada é dupla, tripla, quádrupla. Eu tenho cliente que vai só para dormir, assim. Pode fazer tudo. Pode colorir, pode hidratar, cortar. Porque a gente tem esse tratamento que é mais rápido. Não precisa. Não se preocupa Pode com ser isso. aquele que demora. E quando você vai ver, a cliente tem 2 filhos, a diferença de 1 ano para cada um. Então é o momento dela, sabe? Ela quer realmente pausar e tá ali. E é muito legal ela escolher a gente para esse momento. É muito especial, Sim. né? E mulher é muito ligada ao próprio cabelo. Sim. Então, a gente se vê muito. Se o cabelo tá bom, Tá. a nossa autoestima, ela volta pro lugar. Sim. As minhas amigas brincam. Você terminou um relacionamento, muda o cabelo. Muda o cabelo, que aí a tua energia vai mudar, você vai sentir que tá entrando num novo ciclo. Até aquela roupa que você não gosta muito, quando o cabelo tá, vai. Tudo! Você se sentir empoderada. A entrevista de emprego. Arruma teu cabelo. Sim. Você vai para um desafio muito grande. Vai. A força da mulher tá muito no cabelo, Sim. né? Isso é muito incrível. Os homens agora já se preocupam mais com o cabelo também, né? Mas acho que pra mulher é uma coisa... É quase parte de quem a gente é. De quem a gente é no mundo. E a parte do look, né? Porque, assim, tudo... mas e o cabelo? Essa roupa... Não, mas o cabelo... Mas a raiz é assim. Não, se o cabelo não tiver direito, a gente perde a paciência pra tudo. E aí, Lula, a gente tem aqui um momento muito especial. Tanta, eu brinco que eu me sinto nos anos 90 quando eu vejo isso aqui. Eu tenho uma ficha. Eu me sinto uma apresentadora dos anos 90, que eu adoro. A gente tem um momento muito especial aqui, que é o Responde ou Corre. Ai, meu Deus. Lola, Vou até beber uma água. você responde ou você corre? Respondo sempre. Ah, Aqui. muito bom! A mulher determinada, vocês estão achando o quê? Corro, não. Muito bom, Lola. Conta pra mim. Um cabelo que você fez que marcou a sua vida. A primeira correção de cor que eu fiz. Como é o que é uma correção de cor? A cliente, por muitos anos, coloria o cabelo de vermelho e ela quis mudar para um moreno iluminado. E olhando, humanamente falando, é praticamente impossível. Foram um trabalho de 10 horas. 10 horas. Foi um trabalho de 10 horas. Mas o cabelo dela ficou incrível. Nossa, eu chorei depois, no final. Porque por mais que a gente trabalhe com isso, estude muito, ainda tem segurança. E eu acho que é isso que te segura também, né, para você ter a cabeça ali no lugar. Porque, sou confiante. Né? Você é uma profissional que vai saber o que fazer, mas eu tinha medo de fazer correção de cor. Né? Muito grande. E 10 horas de trabalho. Eu praticamente só atendi ela naquele dia. Não, fechou. Gente, deixa eu fechar aqui o salão hoje, porque é dela. E eu tirei muitas fotos, muitas. Eu imagino. Nossa, E foi incrível. Isso é um desafio gigante mesmo. Eu ia fazer essa pergunta, mas eu vou falar além da sua mãe. Porque eu já percebi, a sua mãe deve ser a que mais te inspira. Mas além da sua mãe, me diz aí uma mulher que te inspira. Hoje, Vivi Siqueira. Vivi Siqueira, e o que nela te inspira? A Vivi Siqueira, ela é uma cabeleireira também, preta, vinda da Baixada Fluminense, que hoje ela é artista da L'Oréal. É uma das poucas mulheres que tem esse, vou falar, status. Não é status, mas ela chegou lá. E todos os dias na rede social dela, ela está apoiando outras mulheres. E eu tenho o prazer de hoje ter um estreitamento, assim, com a Vivi. A gente troca muito e é uma mulher incrível.
Então, ela está sempre impulsionando outras mulheres. Que bacana. E isso faz total diferença. Eu já quero a gente fazendo alguma coisa às 3 juntas, ó, Vivi Siqueira. Vem com a gente. Já quero. Vamos pensar, vamos bolar alguma coisa aí pra gente fazer pra mulherada, né? Que tem muita mulher precisando aí de um empoderamento de outras mulheres. Sim. Vai ser bom, hein? Minha cabeça já começou a maquinar aqui. Um desafio, assim, como empreendedora que te transformou. Nossa. O negócio aqui é para ser profundo. Toda essa parte financeira do negócio. Que eu tive que sentar, entender por quê. Porque você faz o dinheiro e você acha que tudo é seu. Você quer o telefone do último telefone, você quer... Ai, trabalhei muito e vou lá gastar tudo. Gente... Não tem como. Se eu fizer isso, amanhã eu não tenho lugar para trabalhar. Então, foi um dos maiores desafios. Porque, como eu falei para você, a gente não vem com uma base de educação financeira. Eu nunca tinha tido nada. Eu tinha o meu salário do colégio, mês. Né? Exatamente. Eu tinha, quando eu trabalhava para outras pessoas, o meu salário do mês. E quando você vê todo esse dinheiro entrando, você fica assim, gente, tô rica. Aí esquece que tem um montão de funcionário para pagar, exatamente. Conta de luz, material. E eu nem digo com funcionário. Lá no começo, mesmo sem... Sim. A gente ficava, caraca, fez tanto. Não. Ah, tá bom. Então, eu acho que foi... Não que foi a parte mais difícil, mas assim, você tem que aprender uma coisa que você não sabe nem por onde começar. Foi bem desafiador, assim, porque... A minha sorte é que eu gosto de números e o meu sócio também. Então, a gente consegue fazer ali um trabalho legal com isso. Mas no começo foi muito difícil. Mas quando virou, engatou, foi. A gente sabia o que podia mexer, o que não podia, onde podia investir. Não, empreendimento sem planejamento financeiro não é empreendimento, né? Lá na Casa da Juventude, sempre bato muito nessa tecla do pessoal, assim, vai fazer o curso de transista, de barbearia, de manicure, nail designer. Gente, vocês têm que entender que vocês têm que ter um capital de giro, reinvestimento. Então, tem que ter um módulo desse. Não é aprender só a técnica, mas para virar um negócio e não só algo para você subsistir. Sim. Tem que ter essa virada de chave, né? Então, acho que você tocou num ponto que, para o brasileiro, é muito difícil. A gente tem uma característica de ser gastador, não é poupador. Aí é complicado, mas quando vem essa virada de chave também, aí vira negócio, né? Sim. Vira negócio. Vira negócio. Uma meta que você ainda quer conquistar? No começo, eu não queria ter salão. Aí, depois, o salão aconteceu. E eu queria ter mais, pelo menos, uns 2 espaços Lola Monteiro. Por quê? Eu já tive mas eu tive que fechar na pandemia. Sim, em 2019, a gente conseguiu abrir um segundo Lola Monteiro, e veio a pandemia em 2020, a gente não teve como manter. Mas salão mais intimista, sabe? Eu já pensei muito nesses espaços maiores, tanto que a gente já foi no shopping, hoje a gente está num lugar muito grande. Mas, ainda assim, eu penso nesses lugares menores. Posso estar sonhando agora? Posso. Mas, um spa Lola Monteiro? Uma coisa assim. Eu já trouxe até que ideia, hein? Já um ambiente de spa. É porque a pessoa gosta, sabe? Aí lançou a ideia aqui. Para ter toda a experiência completa, né? Sim. Porque a gente não tem, por exemplo, manicure, não tem esteticista, nada disso. E eu acho que seria bem legal. É bom, hein? Eu gostei. Eu vou passar o dia lá, hein, Lola? Poxa, vou passar o já dia. tá convidada. Eu vou. E conta pra mim uma frase que te representa. Não importam as circunstâncias. Faça bem feito, sempre. E foi o que eu falei. Eu não queria ser manicure, mas enquanto eu estive, eu dei o meu melhor. Em um salão com 10 manicures, eu era a 3ª melhor manicure daquele lugar. Então, assim, é sempre sobre isso. E em todos os momentos eu tô trabalhando. Nem que eu tô vendo. Alguém cortando um cabelo. É para agregar alguma coisa. Então,
fazer o bem feito, eu acho que é o mínimo que a gente precisa fazer, sabe? É de qualquer jeito porque eu não quero estar ali. Não. Eu estou ali naquele momento e outras oportunidades virão. Então, é fazer bem feito. Porque as pessoas elas vão poder falar tudo, menos que não tá bom, menos que não foi com excelência. Fala tudo, menos isso. Isso não. Não vai poder dizer isso? Não. E para fechar, qual é o seu lugar preferido no Rio de Janeiro? Eu gosto muito da Marina da Glória. Tem um porquê. É o nome da minha mãe. E era um lugar que a minha mãe gostava muito. E eu perdi minha mãe em 2019. E foi um lugar que eu e meu pai decidimos também jogar as cinzas dela lá. Então é um lugar que significa muito para mim, para toda a minha família. E tem sido lá atualmente. Quando eu posso, eu dou uma fugidinha para lá e me reconecto, enfim. É isso. Coisa linda. E aí, Lula? O pessoal agora quer muito saber de você, né? Conta pra eles qual é o seu @ nas redes sociais, onde eles podem te encontrar. Fala aí pra galera. Lola Monteiro, Instagram. E o Instagram do salão é Espaço Lola Monteiro. Então é facinho. E tem um na bio do outro. Então, em qual você entrar, vai estar lá. Lola Monteiro. Perfeito, muito obrigada. E você que ficou com a gente até aqui, que coisa gostosa dividir esse bate-papo com vocês. Agora, não sei se você lembrou no começo, mas se você não lembrou, você tem que ativar o sininho, curtir, comentar, mandar para os amigos, porque esse episódio do Pod Juve foi demais. Obrigada por ter acompanhado a gente até aqui.